Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então vamos dar uma olhadinha na parte de ação penal. Título 3 da ação penal. Ação penal. Ação penal. Tá? Ação penal. Ação penal. Conceito. É um direito público, subjetivo e autônomo e abstrato, exercido em face do Estado, que tem por objetivo a aplicação do direito penal material a um fato concreto. Em suma, é o direito de exigir do Estado o exercício da sua função jurisdicional em relação a uma lide de natureza penal. Tá? Então, assim, ó, ação penal é o meio pelo qual o Estado exerce a função jurisdicional. Qual é a função jurisdicional do Estado? Solucionar todo e qualquer conflito de natureza penal. Como é que ele vai solucionar? Aplicando uma sentença. Mas, do momento que foi praticada a conduta, a lide de natureza penal, até chegar à sentença, tem um procedimento que chama-se ação penal. Preciso saber, nesse sentido do conceito dele. Eu tenho que saber diferenciar a ação penal pública da ação penal privada. Eu tenho que saber diferenciar a ação penal pública da ação penal privada. Ação penal pública e ação penal privada. Ação penal pública, ela pode ser incondicionada, e ela pode ser condicionada. Ela pode ser incondicionada, ela pode ser condicionada. Ação penal privada, ela pode ser exclusiva, personalíssima, e subsidiária. Então a ação penal ela pode ser pública, ela pode ser privada. Pública incondicionada ou condicionada, e ação penal privada exclusiva, personalíssima ou subsidiária. Tá? Então o que acontece? No caso de ação penal pública, o titular da ação é o Ministério Público, o promotor de justiça, o parquete. Ele é o titular da ação. A peça processual que dá início à ação penal pública é a denúncia. A peça processual que dá início à ação penal pública é a denúncia. Tá? Então, ação penal pública e privada. Ação penal pública. Tá? A peça processual é a denúncia. Suponha que ocorreu um crime de homicídio. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. É crime de ação penal pública incondicionada. Não depende de condição nenhuma para ter ação penal. Foi feito um inquérito policial, em regra, para ser instaurado uma ação penal, em regra, vai ter inquérito. Só lembrando que o inquérito é dispensável. Então o que aconteceu? Ação penal pública incondicionada, homicídio, chegando na mão do promotor o inquérito. Se ele entender que tem crime, ele pode ou ele deve oferecer a denúncia? Ele deve, porque para ação penal pública vigora o princípio da obrigatoriedade. Ele é obrigado a oferecer a denúncia. Suponha que o nosso delegado aqui, ele indiciou, eram 5 investigados, ele indiciou 3 pessoas. O promotor entendeu que só foi praticado o crime por uma pessoa. Ele pode denunciar só um, ou ele tem que denunciar 3 ou 5, ou ele não pode denunciar ninguém. Ele pode denunciar só um?
Pode, porque vigora o princípio da divisibilidade. A ação penal pública é obrigatória se o promotor entender que tem crime. Se chegar o inquérito da mão do promotor e ele entender que ninguém cometeu crime, ele tem que denunciar? Não. Se ele entender que cometeu crime, que é o que tem crime, ele é obrigado a denunciar, pelo princípio da obrigatoriedade. Se ele entender que mesmo 5 indiciados só cometeu o crime 2, ele pode denunciar só 2, pelo princípio da divisibilidade. A ação penal é divisível. A ação penal pública incondicionada. Chegou o inquérito policial na mão do promotor. O promotor entendeu que tem crime, ele oferece a denúncia e ponto final. É só isso que eu tenho que saber. Da incondicionada e provavelmente não aparece em prova. O que aparece é a condicionada e a privada. A ação penal pública condicionada. A representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça. É um ou outro. Ou é requisição da vítima, ou representação da vítima, ou requisição do ministro da Justiça. Tu não precisa saber, mas isso aqui é quando tem crimes que envolvam o presidente da República, contra a honra do presidente. Aí, requisição do ministro da Justiça. Crime de ameaça, lesão corporal leve, procede-se mediante representação, depende da vontade da vítima. Furto de coisa comum, depende da vontade da vítima. A vítima tem um prazo de quanto tempo para representar o autor? 6 meses. Contados de quando? Do momento que tu souber quem é o autor e não do fato. Imagina que tu recebeu uma carta te ameaçando. Num prazo não é daquele dia, tu não sabe quem foi. Daqui a 1 ano tu descobriu quem te ameaçou. Dali começa a contar os 6 meses. O prazo é decadencial ou prescricional? Prazo decadencial. Decadencial. 6 meses, 5, 4, 3, 2, 1, 30, acabou. Decai o prazo. Imagina que o crime é de ação penal pública. Artigo 129 do Código Penal, caput. Lesão corporal de natureza leve. Ação penal pública condicionada à representação da vítima. A vítima representou o acusado dentro dos 6 meses. O promotor é obrigado a oferecer a denúncia? É ou não? É ou não? Não. O titular da ação penal é o Ministério Público. Ele exerce sozinho a função de órgão de acusação. O que é representação? A representação é a condição objetiva de procedibilidade. Representação nada mais é do que a condição objetiva de procedibilidade. É ação penal pública condicionada. Crime de lesão corporal leve. O promotor está preso, ele não pode fazer nada. Ele soube do crime, mas não pode fazer nada. Na hora que a vítima representa o acusado, o promotor se solta. Ele é obrigado a oferecer a denúncia? Não. É que se ele quiser e for condicionada, mesmo que ele queira, ele não pode, porque ele está preso. A partir do momento que a vítima representa, o promotor se solta. Mas ele não é obrigado a oferecer a denúncia. Ele só oferece a denúncia se ele tiver convicto que tem crime. Tá? Nos Estados Unidos, eu lembrei essa notícia agora, tá? Acho que foi ontem. Uma mulher pegou alguns tiros no estômago, numa briga, e ela estava grávida, ela perdeu o filho. Ela foi denunciada pelo Ministério Público por homicídio, como se ela tivesse matado o filho dela. Porque ela provocou a briga. Tá. Muito louco, às vezes, o direito americano. Tá. Pra nossa óptica é louca, né? Mas não vou dizer que, não... É porque se tu vai ter sempre a óptica do direito brasileiro. Tu vai achar um absurdo, mas... Sei lá, ela deu um tapa numa pessoa armada. Lá tem um porte de arma. Ela falou, atira, atira, atira que tu não tem coragem. Sei lá. E aí ela provocou com que a outra... Qual foi o entendimento do Ministério Público de lá? Que ela fez com que a pessoa atirasse nela. Ela provocou. E ela não pensou que ela estava grávida nisso.
Ela está sendo acusada por matar o filho. Professor, estava vendo uma reportagem, alguns estados americanos, que eu e você for roubar e o dono do estabelecimento matar eu, tu responde pelo meu homicídio por roubo. Porra. Alguns estados. Porque, pessoal, lá a competência para legislar sobre matéria penal é estadual. Cada estado é de um jeito. Né? Tipo assim, nos Estados Unidos não tem pena de morte. É que alguns estados têm. A minoria. A maioria não tem. E eu vou pela maioria. A maioria não tem, a maioria não, então não tem. É que alguns têm. Tá? É muito louco esse direito de lá. Mas enfim. Aqui o que importa é o seguinte. Sim, às vezes a gente faz isso. Passa até nos filmes. Ah, tu foi cometer o crime aqui na Califórnia, diferente de não sei no quê. Passa nos filmes isso aí. Então assim, ó. É que nem aquele cara lá que levou droga lá do Bolsonaro. Tá? Ainda bem que não foi pra Indonésia, né? Vai pra Indonésia. Mas é ser burro também traficar pra Indonésia, né? Porra, se eu fosse levar droga, eu ia estudar a legislação de lá. De cada... Claro, porra! Ó, eu vou virar traficante internacional. Eu vou estudar a legislação onde a pena é mais baixa. Entendeu? Se der a merda, eu tô... Eu acho que o Paraguai a pena deve ser pequena, né? Não deve ser tão grande, né? Estudaria o presídio também pra ver se vale a pena. Né? Tu imagina como deve ser o presídio na Suíça. Deve ser uma coisa de primeiro mundo, né? Na Suécia, olha que legal ficar preso lá, entendeu? Agora tu imagina tu tá preso na Venezuela, na Bolívia, tá fudido, entendeu? Não, deve ser coisa de outro mundo, né? Então vamos lá. O problema que é, né? Cada país é de um jeito. Vocês viram aquela droga que pegaram em Itajaí, acho que foi ano passado, né? Pegaram 1 tonelada de cocaína. Tá, ali foi punk, moleque. Só equipara aquele tráfico ali com submarino. Tá, é quando o pessoal leva droga por submarino, aquilo ali. 1 tonelada. A média de tráfico de 1 tonelada é quando é com submarino, já. Pegar submarino é foda. Eles levam de um continente pro outro com um submarino. É difícil pegar. Tá? Não, pessoal, tem vários. Eu já vi vários. Eu tava vendo a reportagem. Os caras levaram... Qual foi? Eu vi um agora, o último. Na pedra. Vocês já viram na pedra? Da pedra é foda, velho. Os caras botaram dentro da pedra. É pelo peso. Eles fizeram uma estatística pelo peso. Não batia o peso. Tinha uma pedra daquele tamanho e tal. Eles confiaram e foram pesar. Quantas vezes passaram? É que nem droga no corpo, né, pessoal? Tu sabe que droga no corpo dá pra levar. Tu bota droga no corpo e leva. Tá? O cara fica lá olhando. Vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra cá. Mas se tu for sangue frio mesmo, tu consegue. Tá? Como é o jeito mais... É aquele filme antigo, o pessoal levava droga. Nos Estados Unidos direto, o pessoal não sabia o que era droga, dinheiro. Eu conheço gente que veio de Dubai com dinheiro. É cadeia. Dubai, porque eles pegaram empréstimo em Dubai e veio pro Brasil pra não pagar. Pegou no aeroporto é cadeia. Prisão perpétua. Tá? Lá em Dubai, dependendo do Emirados Árabes, desculpa, as condenações podem ser por chibatada. É muito legal. Tipo assim, ó, deu uma briga lá, tu agrediu uma pessoa e tal, queimou uma casa, alguma coisa. Tua pena foi de 3 anos de cadeia ou 6 chibatadas. Tu pode escolher. Tá? Pega a chibatada. Tá? Então vamos lá, que interessa. Então vamos lá, voltar. Feito o recreio, vamos lá. Lesão corporal leve. A vítima representou o acusado. O promotor não é obrigado a oferecer a denúncia. Porque a representação é uma condição objetiva de procedibilidade. Se o promotor achar que tem crime, ele oferece a denúncia. Não esquece. A ação penal condicionada, pública condicionada, depende da representação. O Ministério Público pode dar início à ação penal pública condicionada sem representação? Não. Se tiver representação e ele entender que tem crime, ele oferece a denúncia. O órgão de acusação é apenas o Ministério Público. Para fechar a pública. Vamos supor que deu uma briga entre vizinho e o vizinho bateu no outro. A vítima manifestou o interesse de representar o acusado. Passado alguns dias, ela muda de ideia, faz as pazes com um vizinho e quer tirar a representação. Pode? Pode. O que acontece é isso aqui. Oferecimento da denúncia. Se a denúncia não foi oferecida ainda, a representação é retratada.
retratável. A vítima representou o acusado. Faz uma semana. Ela vai lá no fórum e quer se retratar. Quer tirar a representação. O promotor não ofereceu a denúncia. A representação é retratável. Acaba parada e arquivado o processo. Ela representou a acusada. Foi daqui a 6 meses no fórum tirar. Já era. O promotor ofereceu a denúncia. Aí é irretratável. Da retratabilidade da representação. Até o oferecimento da denúncia é retratável. Após é irretratável. Não esquece, não é recebimento. Não é recebimento, é oferecimento. Ação penal pública. Para fechar de vez. O acusado chama-se réu. O ofendido chama-se vítima. Ação penal privada. A peça processual que dá início é a chamada queixa-crime. Tu só pode apresentar uma queixa-crime através de um advogado. Porque tem capacidade juspostulante, capacidade de postular em juízo. Qual é o prazo para oferecer queixa-crime? 6 meses. Contados do momento que tu souber quem é o autor do fato. Igual à representação. Prazo decadencial. Em regra, crimes de ação penal privada são crimes contra a honra. A e B espalharam por aí que C é viado. Uma faixa. O C é uma bichona. Né? Estão segurando uma faixa. O C perdoa A. Mas ele quer mover ação contra o B. Pode? Ele pode mover ação só contra um? Não. Ação penal privada. Vigora o princípio da indivisibilidade. Ou processa um, ou não processa ninguém. Processa todo mundo ou ninguém. O C, que foi vítima do crime, ele tem que mover. Ele entende que realmente tem crime. Ele é obrigado a entrar com a ação? Não. Então vigora o princípio da obrigatoriedade? Não. É da discricionariedade. Se ele mover ação contra o A, tem que ser contra o B. Se ele perdoar o A, ele perdoa o B. C. Tá espalhando por aí que D e E são corno. D perdoa C, que não quer se incomodar. Automaticamente E perdoa? Não. O perdão concedido por um deles não prejudica o direito do outro. Agora vamos mudar o nome para eles. Acusado. Querelado. Ofendido. Querelante. Acusado, réu, querelado, na privada. Ofendido, vítima na pública, querelante na privada. Muda o nome. O perdão concedido a um dos querelados, a todos os aproveita. Se perdoar um, avale os dois. Se entrar com ação contra um, é contra os dois. O perdão concedido por um dos querelantes não prejudica o direito do outro. Perdão. Presta atenção nesse instituto. Perdão. Esse instituto é só da privada. Perdão é só na ação penal privada. Não cabe na pública. O perdão depende do aceite. Tem que ser aceito o perdão, senão ele não vale. Não entendi, professor. C move uma ação contra A e contra o B. Antes de acabar o processo, antes da sentença final, antes do juiz proferir a sentença, cabe perdão.
O perdão cabe até a sentença irrecorrível. Até transitar em julgado, tu pode perdoar. O C, antes de acabar o processo, ele perdoa o A. O A aceita o perdão. O que vai acontecer com o processo contra o A? Apaga, encerra. O B não aceita o perdão. Processo contra o B encerra? Não, o processo continua. Mas por que o B vai querer? Porque ele quer provar a inocência dele no final, para depois mostrar que o C cometeu o crime de denunciação caluniosa e ainda cobrar um dano moral do C. Vamos supor que o C dá uma de louco. Ele entra com a ação só contra o A. Ah, vou entrar só contra o A. O Ministério Público, ele é o titular da ação? Não. Privado? Ele não é o titular. Mas o Ministério Público pode aditar, só lembrando, vamos separar aqui, ó. Ele pode aditar a queixa no prazo de 3 dias. Então assim, ó, o C entrou com ação penal privada só contra o A. O Ministério Público diz, não pode. Se tu entrar contra o A, tu tem que entrar contra o B. Eu vou aditar a queixa em razão do princípio da indivisibilidade. Não esquece, o Ministério Público não é uma titular da ação penal privada, mas ele pode aditar a queixa no prazo de 3 dias. A ação penal privada exclusiva. O querelante faleceu. A família dele pode dar continuidade? Pode. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. No prazo de 60 dias. Ação penal personalíssima. O querelante faleceu, a família pode dar continuidade? Não. É só a pessoa. Ação penal privada subsidiária da pública. Então vamos ver o que é isso aí. Imagina que eu tenho um inquérito policial. Ele foi encerrado. Foi para o juízo, chegou na mão do Ministério Público. O réu está solto. Qual é o prazo que o promotor tem para se manifestar? O inquérito é de ação penal pública. Inquérito do 157. Do roubo. Ele tem 15. 30 é para concluir o inquérito do delegado. É promotor se manifestar. O promotor pode requerer o arquivamento, pode dizer para voltar para a delegacia de polícia, ou ele pode oferecer a denúncia. O promotor perde o prazo, acabou o prazo, ele agiu na inércia. Olha o termo. O Ministério Público agiu na inércia. Ele pegou o inquérito e perdeu o prazo. Eu, como ofendido do crime, posso fazer alguma coisa? Posso. Ele não pediu arquivamento. Se ele pede o arquivamento e é arquivado, não posso fazer nada. Aqui ele pegou o inquérito e perdeu o prazo. Ele agiu na inércia. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com a ação penal privada subsidiária da ação penal pública. Ou, o termo que pode cair na prova, queixa subsidiária. O que é a queixa subsidiária? A queixa subsidiária é a ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. Quando cabe? Quando o Ministério Público... É fácil. O Ministério Público pegou o inquérito e ele tem um prazo. E ele perdeu o prazo. Ele agiu na inércia. Ah, vai ficar no promotor lá o resto da vida? Não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar com a ação subsidiária. Quando cabe a subsidiária? A queixa subsidiária. Pela inércia do Ministério Público. Qual é o prazo que eu tenho para entrar com a subsidiária? A ação sempre é um prazo, o mesmo prazo sempre. 6 meses. Contado de quando? Quando? Qual é a palavra? Qual é a palavra? Da data da inércia. Não esquece. Não é da data do fato, nesse caso. O promotor pegou o inquérito, passou os 15 dias. A hora que acabar os 15 dias dele, começa a contar o meu prazo de... 6 meses para entrar com a queixa subsidiária. Ou ação penal privada subsidiária da pública. Fala. Inércia só
Só quando ele perde o prazo. A inércia é só quando ele perde o prazo. Mas o professor falou, tipo, se não pedirem um arquivamento antes, mas como assim? Não, se o promotor pedir o arquivamento do inquérito aqui de roubo, o juiz arquiva e deu, não posso fazer nada. Eu só posso fazer alguma coisa se for pela inércia e não pelo arquivamento do inquérito. Pela inércia. Não, continua. Ao invés de ter a denúncia, vai a minha queixa e vai embora. Vai embora com a queixa. Beleza. Prazo, já falei. Réu preso 5 dias promotor, réu solto 15. Receber. O que acontece é o seguinte, isso aí não é difícil cair, isso aí tá lá no 395, não, isso aí não vai cair mesmo, lá no 395 não vai. É a parte do procedimento, é que assim, ó, o promotor oferece a denúncia, o juiz ele pode receber ou rejeitar. Se ele receber, ele cita o acusado para apresentar a resposta à acusação. Se ele rejeitar, o Ministério Público pode entrar com apelação, que é um recurso. Mas isso é a parte recursal, 395, não vai. Perempção. Perempção. A perempção é a falta de interesse na ação. Não esquece, o perdão pode ser tácito ou expresso. Até a sentença, só na privada. A perempção é só na ação penal privada. Artigo 60 do CPP. O juiz vai decretar ação perempta. O que é perempta? A falta de interesse na ação. Ninguém quer entrar com processo. Não há interesse na ação penal. Perempção é a falta de interesse na ação. Quando o juiz vai decretar a peremptação? Primeiro, quando o querelante não praticar um ato processual. Não, o querelante não dá continuidade ao processo. Ele não deu continuidade ao processo no prazo de 30 dias. O juiz mandou o querelante apresentar um documento, o endereço do querelado, e o querelante não deu bola, ele não fez o que o juiz pediu. O juiz vai decretar a perempção da ação, ele vai entender que o querelante não tem interesse na ação, ele vai decretar a perempção, e o processo vai ser arquivado. Segunda possibilidade. Segunda possibilidade, quando o querelante falecer e o cônjuge ascendente, descendente e irmão dele não der continuidade em 60 dias. É essa a ordem sucessória, tá? O querelante faleceu, se o cônjuge dele quiser continuar o processo, continua, se não, o ascendente, se não, o descendente, se não, o irmão. Se o querelante deixar de praticar um ato processual, teve uma audiência, e o querelante não foi para a audiência. Ele deixou de praticar um ato. O juiz vai decretar a perempção, a falta de interesse na ação, e vai mandar arquivar o processo. E último, se o querelante for pessoa jurídica. Imagina que a empresa A está fazendo uma propaganda falando mal da empresa B. Com essa divulgação, a empresa B foi vítima de um crime contra a honra. A empresa B entrou com uma ação contra os dirigentes da empresa A. Nesse meio tempo, a empresa B faliu. E o dono da empresa se matou e matou todos os herdeiros. Então, a pessoa jurídica faliu e não deixou sucessor. O juiz vai decretar perempta a ação. Perempção. Tipo assim, ó, eu tenho uma pessoa jurídica que foi vítima de um crime contra a honra. Processo de crime contra a honra está tramitando. Se a pessoa jurídica falir e não deixar sucessor, não tem mais ninguém. Tipo, ela faliu, não tem mais o dono, os sócios, todo mundo não existe mais. O juiz decreta a peremptação, porque não tem mais ninguém. Tá? Da vítima, da pessoa jurídica. Tá? Beleza. Então, vamos fazer as questões que tem ali. Professor, podia dar um exemplo do que seria, tipo, essa personalíssima que só... É só a pessoa. Não, mas, tipo, ficar... É só um crime. Já vou, é um tipo de injúria. Peraí, deixa eu pegar aqui.
Somente no crime, é que foda lembrar. O crime é de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento para o casamento. Tá? O tipo penal é crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento para o casamento. Contrair casamento induzindo em erro essencial a outra contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja o casamento anterior. Tá? Tu não precisa saber esse crime, né? Crime contra a organização da família. Tá? Então, provavelmente nem vai cair. Não o crime não vai cair. Agora a ação penal, sim, que o edital pede ação penal. A ação penal personalíssima está explicando lá na ação penal, na parte de ação penal. O que tu tem que saber da ação penal personalíssima? É que se o querelante morrer, a família não pode dar continuidade. É só nesse crime, não precisa saber qual crime. As demais, a família pode dar continuidade. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Quando o presidente da República é vítima de um crime contra a honra, é ação penal privada? Não. É pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Esqueci de falar uma coisa. O ministro da Justiça fez a requisição. Ele pode voltar atrás? A vítima representou, ela pode voltar atrás? Não. A vítima representou, ela pode voltar atrás? Pode, ela pode se retratar até o oferecimento da denúncia. O ministro da Justiça fez a requisição, ele pode voltar atrás, ele pode se retratar? Não. A requisição não tem retratação. Só tem a representação da vítima, a retratação. Aqui, ó. Depois faz essa daí, ó. Faz as três aí. As três daí, depois aquela do slide. Eles colocaram no Instagram. Mas o pai mandou um monte pra gente simulado. Só tem um celular.
Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Primeira. A representação do ofendido nos crimes de ação penal pública, a ela condicionada, pode ser retratada. A. Até o oferecimento da denúncia. 2. O prazo para o ajuizamento da queixa-crime é de 6 meses, iniciado da fluência desse prazo, o dia que venha a saber quem é o autor do crime. A também. 3. Tendo em vista as disposições abaixo, assinale a afirmativa correta, relacionado com a ação penal pública. Letra A. Tá errado. Letra A tá errada. Uhum. Aqui, ó. Aqui, ó. Já vamos lá. Aqui, ó. Já vamos lá nessa daí. Avaliando o inquérito policial. Faz essa daí. Depois eu corrijo ali a 3. Não, depois a gente volta para aquela. É porque eu quero corrigir a 3. A 3 é 16. Se eu abrir ali, vocês vão ver a resposta. Avaliando o inquérito policial instaurado para apurar o eventual crime de roubo cometido por João, o promotor de justiça decide por requerer o arquivamento, sendo o pedido homologado pelo juiz. Menos de 6 meses depois, o ofendido oferece queixa-crime, o juiz deve. Recebe ou rejeita? Ele vai rejeitar, alegando que a queixa subsidiária só cabe pela inércia do Ministério Público e não quando se peça o arquivamento. Tá? Ali, ó. A 3. Tendo em vista a disposição abaixo, assinale a afirmativa correta relacionada à ação penal pública. A ação penal pública é condicionada a iniciada por meio de representação do ofendido ou seu representante legal ou por requisição do ministro da Justiça. É errado. Não é isso que está errado. O que está errado? É iniciada por meio da denúncia. A ação penal pública condicionada é iniciada por meio da denúncia, que precisa de uma condição objetiva de procedibilidade, que seria a representação do ofendido ou representante legal ou requisição do ministro da Justiça. Ela não inicia, a ação penal pública condicionada não se inicia com a representação ou com a requisição, se inicia com a denúncia. Baita pegadinha. Entenderam? O que dá início à ação penal é a denúncia. E não a representação da vítima. É que a representação é necessária para ter a denúncia. A C, ela ficou ambígua pelo seguinte: no caso de ação penal pública condicionada, a representação será irretratável após o oferecimento da denúncia. Mas o fato de estar recebimento não estaria errado. Porque ela é irretratável após o oferecimento. E também o recebimento também é. Só que a letra D está mais certa que a letra C. Por isso que dá anular a questão. Porque a lei fala em oferecimento. Só que eu trago por causa da A, tá, pessoal? Essa questão, a afirmativa A é sensacional. Aqui é o seguinte. Aqui eles enfeitaram o termo representar. Eles enfeitaram o termo representação. A manifestação do ofendido ao seu representante legal, no sentido de demonstrar seu interesse em ver apurado o crime praticado e autoriza a persecução estatal, constitui condição objetiva de procedibilidade nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Eles enfeitaram. Né? Eles botaram, isso é representação, só botaram enfeite nela. Pronto. No dia 24 de julho de 2014, Márcio e Emerson, em uma discussão de trabalho,
ofender a honra de Frederico. Configura o crime de injúria. Delito este de ação penal privada. Frederico propôs queixa-crime em desfavor de ambos os colegas de trabalho em 25 de outubro de 2014. A inicial foi recebida pelo magistrado em 28 de 10 de 2014. Após as partes conversarem sobre os fatos, a vítima resolve perdoar Márcio, mediante declaração expressa nos autos, sendo por este aceito. Por sua vez, Emerson mostrou inconformado e afirmou que não aceitaria o perdão de maneira alguma diante disso. O que aconteceu foi o seguinte: o Márcio aceitou o perdão e o Emerson não aceitou. Emerson e Márcio terão sua punibilidade distinta? Não. O processo prosseguirá apenas em relação a Emerson, pois a extinção da punibilidade pelo perdão ofendido depende de aceite. Perfeito. Letra B. Pois é, pessoal, calma, ninguém vai embora. Antes do previsto, a gente acabou a matéria prevista para hoje, que eu achei que eu não ia conseguir ver. Tá? Então, assim, ó, vamos dar uma introdução em prisão. Tá? Uma introduçãozinha, 20 minutinhos só, tá? Vamos introduzir. Aí, assim, ó. A parte que eu vou te dar introdutória de prisão, como é que eu vou te dizer? Não costuma cair no concurso. O que eles costumam pedir, professor? Eles costumam pedir prisão em flagrante, a prisão temporária, a prisão em preventiva. Mas existe uma regra geral das prisões. Tá? Tipo, ninguém pode ser preso, não por ordem judicial ou em flagrante delito. Aí expede-se mandado de prisão, vai na casa do cara, bate, né? Ele não quer abrir, chama duas testemunhas, invade. Essa preliminar, antes de entrar na prisão em si, não costuma cair. Que é o 283 até o 301. Mas vou explicar. Então vamos introduzir logo prisão. Tá? Essa parte introdutória de prisão. Então, assim, ó. 3 tópicos do edital visto, vamos entrar no 4º tópico. Vamos falar da prisão e medidas cautelares. Prisão e medidas cautelares. Primeiro, vamos introduzir a medida cautelar. Pessoal, em regra, não se prende ninguém. Em regra, a gente aplica a medida cautelar. Quando não é cabível, quando não dá, aplica-se prisão. Isso é na teoria, tá? Na regra, prende logo e foda-se. Tá? Mas na teoria, primeiro a medida cautelar. Para que se aplica a medida cautelar? As medidas cautelares são necessárias... Semana que vem vai ter a apostila, tá? E tu acompanha, vai estar tudo ali. As medidas cautelares são necessárias para a aplicação da lei penal. Quando pode ser aplicada uma medida cautelar? Medida cautelar pode ser aplicada durante a investigação na fase de inquérito ou durante a ação penal. Professor, que medida? Nego, tornozeleira. Não pode falar com algumas pessoas. A tornozeleira tem um monte de casos. O pessoal aí da Lava Jato estava com tornozeleira em casa. Viram? Vários casos? Pois é, aquilo ali é uma medida cautelar. Outra, não pode falar com certas pessoas. O Wesley não pode falar com o Joesley. Lembra do pessoal lá da JBS? Lembra que ele pôde falar? Então isso é uma medida cautelar. Outra, entrega o passaporte para não sair do país. Tá? Outra, não pode em determinados locais. Não pode na zona. Né? Um caso noturno, é proibido. Tá? Então, são medidas cautelares. Depois a gente vai ver todas. Uma fiança é uma medida cautelar. Tanto é, o juiz pode aplicar mais de uma medida cautelar? Pode. Ela pode ser aplicada isolada ou cumulativa. Tipo assim, paga a fiança... Tá? Foi preso em flagrante, paga a fiança, não vamos converter em prisão preventiva, paga a fiança, não te ausenta da comarca, não sai do país, não frequenta alguns lugares. Pronto, 4 medidas.
O que leva em consideração para aplicar as medidas cautelares? A gravidade do crime, as circunstâncias do fato, as condições pessoais. Como é que funciona a aplicabilidade? Uma só ou mais de uma? Isolada ou cumulativa. Quem decreta as medidas? O juiz. As medidas podem ser decretadas de ofício pelo juiz, o juiz vai lá e decreta. Ou pode ser a requerimento das partes. O delegado pode requerer, o Ministério Público pode requerer. As partes são intimadas da aplicação da medida, salvo urgência. O juiz intima logo determina a medida direto. Não cumpriu a medida. O juiz decreta a prisão preventiva. O juiz decretou uma medida para te não prender, para não te prender. Se tu não cumprir, tu vai ser preso. O juiz ele pode revogar a medida ou pode substituir a qualquer momento, desde que ele justifique. Só cabe prisão preventiva quando não couber nenhuma medida cautelar. Fechou medida cautelar. Introdução de medida cautelar só. Tá? Em regra, pessoal. Em regra, no concurso não cai medida cautelar. O concurso cai a prisão. Mas tem que estudar os dois, porque no edital está prisão ou medidas cautelares, que é junto. O conteúdo no Código de Processo Penal está os dois juntos. Só que em regra ele pergunta a prisão. O que ele pergunta? Em regra ele vai seco, né? É flagrante, não é flagrante, tipo de flagrante, quando cabe preventiva, qual é o crime que cabe, qual é o crime que não cabe, né? Quando cabe temporária, é direto. Ele pergunta a prisão em si direto. Isso é a regra que cai no concurso. A prisão, vamos falar da prisão. Prisão. Existem dois tipos de prisão. Existe a prisão civil e a prisão penal. Prisão civil, quais são os tipos? Meninas? Meninas? Prisão civil? Everybody, vamos lá, meninas? Prisão civil? Casamento, pode ser, um método de prisão. Tá. Alimentos, né? Alimentos, menina, alimentos. Alimentos, estão ligados? Não paga alimentos, vai pra cana. Tá? E depositário infiel. Esses são os tipos de prisão civil. É que o que acontece é que o Brasil assinou um tratado. Ah, tá. Mas o que? É aula de música? Tem uns que estudam, outros que escutam música, né? Então, assim, ó. Depositário infiel é um método de prisão que não existe mais na prática, mas está lá na Constituição Federal. Isso é lá do direito internacional, direitos humanos, que o Brasil assinou um tratado internacional que proíbe esse tipo de prisão. Não interessa pra gente. Prisão civil na Constituição está alimentos depositário. O juiz penhorou um veículo, botou uma pessoa como responsável, a pessoa some com o veículo. Ele é depositário infiel. Mas prisão civil não interessa pra gente. O que interessa é a prisão penal. Só existem dois tipos de prisão penal. Quais são? Flagrante ou por ordem judicial. A ordem judicial tem 3. Quais são as 3? Preventiva, em flagrante, temporária e a condenatória, que é quando a pessoa está cumprindo a pena. Pode o examinador usar o termo prisões provisórias. Quais são as prisões provisórias? É que não é definitiva. Provisória é isso aqui, ó. Entendeu? 285, do 83. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Ninguém pode ser preso senão em flagrante ou por ordem da autoridade judiciária fundamentada. Em decorrência da sentença condenatória transitada em julgado. Ou no curso da investigação, inquérito, ou no curso do processo, ação penal, em virtude de prisão temporária, ou prisão preventiva. Na prova em si, eles perguntam essa prisão e essa prisão, e acabou. Eles perguntam sobre as prisões. É condenatório. O cara, quando for condenado, está cumprindo pena. Não tem muito o que explicar. Quem vai fazer o DEAP vai estudar a LEP, a Lei de Execução Penal, e vai ver como é que funciona lá o cumprimento dessa pena. Tá? Então, vamos ver como é que funciona a prisão. Efetuar uma prisão. Uma prisão pode ser efetuada em qualquer dia e qualquer hora. Essa é a regra. Ah, mas não é só de dia, não. Isso é entrar na casa dos outros. Prisão qualquer dia e qualquer hora. Cometer um crime, prisão em flagrante.
Não interessa onde tu tá. Tu vai ser preso em flagrante. Tá? Pode entrar na casa das pessoas, desde que seja para prender em flagrante. Qualquer dia, qualquer hora. Não pode ser aplicada outra medida. Se não couber outra medida cautelar, que se aplica a prisão. No caso, se não couber a preventiva... Desculpa, se não couber a medida cautelar, aplica-se a preventiva. Não pode usar a força. Quando eu, policial, for efetuar uma prisão, eu não posso usar a força. Salvo se tiver resistência ou perigo de fugir. Vou lá para o direito constitucional. E o uso de algemas? Pode usar algema? Não. Só se a pessoa causar perigo. Pessoal, eu acho perfeito isso daí, tá? O uso da algema só deve ser utilizado em situação de perigo. Não é usa-se algema. Se não tiver perigo, não usa. Não é assim. Vamos supor, eu cometi um crime. Tá? O meu crime é de estelionato. Tá? Como é que eu faço? Eu vendo produto na internet que não existe. Eu digo pra ti que eu vou vender teu produto, faço o cara depositar na minha... Eu dou um miguelão. Que perigo que eu vou causar? Via de regra, qual é o perigo que eu vou causar pra... Tá, tu foi lá na minha casa, ordem de prisão, me prendeu como policial. Qual é o perigo que eu causo? Eu sou bandido de internet, velho. Eu não sou perigoso. Tá? Não tô colocando a tua em perigo, a integridade. Perigo de fuga é algema. Tá? Perigo... Mas eu sou estelionatário, velho. Eu sei que é um ano. Um ano a gente vai pra lá, que daqui a pouco eu volto já. Tá? Eu tô de boa. Entendeu? Agora não. Deixa eu cumprir mandado de prisão. Assaltante de banco. Entendeu? Pá, já vai lá porque... Querendo ou não, tu tem aquele perigo. Depende de uma série de fatores, mas é discricionário. O STF entendeu que é discricionário do agente público. Ele vai ver a situação, se usa algema ou não. Agora, a força, só se apresentar resistência, tá? Ou perigo de fuga. Aí pode usar a força. Como é que é feito o mandado de prisão? É expedido o mandado de prisão, tá? Será lavrado pelo escrivão e assinado pelo juiz, o mandado de prisão. Vai ser designado a pessoa que tiver que ser presa, o nome ou alcunha, que é o apelido, e as suas características. Vai dizer a infração penal que ele cometeu, para ele poder posteriormente se defender. Se couber fiança, o juiz vai arbitrar. Quando o crime é com a pena até 4 anos, o delegado arbitra a fiança. Acima de 4, aí é o juiz. Será dirigida a quem tiver a qualidade para executá-la. É feito o mandado de prisão pelo escrivão, o juiz assina, vai ter o nome do cara, a infração que ele cometeu. Se couber fiança, o juiz já arbitra a fiança e manda para o delegado, que é a pessoa que tem o dever de cumprir. O delegado recebeu os mandados de prisão hoje à tarde. Via de regra, ele vai marcar com a polícia amanhã de manhã. Não, amanhã é sábado, né? Marcar segunda-feira, né? Com os policiais para chegar às 5h30 da manhã, tá? Na frente da delegacia. Para quê? Para cumprir mandato. Quem? Não vou falar. Tá? E quando a galera chega de manhã, que eles vão saber quem vai efetuar a prisão. Por quê? Porque pode ser um amigo, né? Pode ser um amigo teu, aí tu como policial civil, pode ser um amigo teu e tu, querendo ou não, a gente é ser humano, pode ser que fale. Tá? Pode ser que fale não, pessoal, dependendo do que for, é capaz de tu falar. Tá? Tipo assim, é investigado, só suspeito. Pô, vou deixar meu amigo ser suspeito. Tá? Eu confio nele, aí pode ser que tu fale para evitar essa tentação, o delegado não fala para ninguém, só na hora que sabe. Tá? 6 horas da manhã tu pode mandar mensagem, ele não vai nem assistir, nem visualizar. Né? Então ele vai ser preso. Peculiaridades. É feita a duplicidade do recibo. Efetuada, entrega o mandato para a pessoa e a outra fica com a polícia. Falta de exibição de mandato impede a prisão? Tu não apresentou o mandato de prisão, impede a prisão? Não. Falta de exibição de mandato não obstará a prisão. Por isso pode chegar... Tá preso, tá aqui o mandato. Não, a gente tá com o mandato aqui, ó. Tamo na mão o mandato, vamos entrar, invadir na casa, prender e foda-se, a gente tem o mandato. Precisa apresentar, não é filme americano. Você está preso, você tem direito de ficar em silêncio, o Estado vai pagar um de volta pra você. Se você não tiver condições de pagar, né, o Estado não sei o quê. Eu acho bacana. Aquele negócio do filme americano eu acho massa. Se eu fosse policial, uma vez na vida eu ia fazer aquilo. Você está preso, você pode ficar em silêncio, tudo que você falar será usado contra você no tribunal. O Estado, você tem direito a advogado, se você não puder pagar, o Estado vai pagar pra você. Percebeu que todo filme é a mesma coisa, eles falam igualzinho, é engraçado aquilo ali. Precisa disso aqui. Tá? Sendo efetuada a prisão, a gente vai levar ele pro diretor da unidade prisional. Na verdade é o gestor, né? Mas no CPP fala diretor, né? Ou carcereiro. Fora da jurisdição. O mandado de prisão foi cumprido, né, em várias comarcas, várias localidades. O processo era oriundo de Florianópolis. O cara foi preso lá em Itajaí. É efetuada a prisão, é levado lá para Itajaí. No prazo
tá? Desculpa, no prazo de 30 dias vão decidir se vai ser feita a remoção dele pra cá ou não. Porque assim, ó, o mandado de prisão não vai, em regra não vai ser cumprido pela polícia de Florianópolis, lá em Itajaí. Eles vão expedir uma carta precatória pra polícia de lá efetuar a prisão. Tá, sendo preso, vai ser levado pra lá. E em 30 dias o juiz vai se manifestar, se quer que venha pra cá, se fica lá e tal, onde ele vai cumprir. Qualquer policial que tiver o registro no Conselho Nacional pode cumprir o mandado de prisão, porque o policial tem poder de polícia judiciária. Até o agente prisional, vocês viram lá que foi aprovada a lei para virar polícia judiciária, né? Foi aprovado. Só que eu não dei uma olhada ainda na lei e eu não vi quando é que vai entrar em vigor. Não foi sancionada, né? Foi só aprovada pelo Congresso. Acredito que quem vai entrar acha legal. Quem já tá achou ruim. Achou bom? Porque assim, ó, teoricamente vai aumentar o serviço, certo? Fugiu preso. Eu sou agente. Fugiu preso. Tipo, meu negócio é o preso aqui dentro. Preso fugiu. Foda-se. Ó, fugiram aqui, né? Vai lá pegar. Teoricamente é assim. O meu problema é lá dentro. Saiu, só lamento. Polícia. Tá? Teoricamente, o trabalho do agente vai aumentar. E teoricamente ele não vai ganhar mais. Se ele ganhar mais e aumentar o serviço, beleza. Entendeu o problema? Vamos ver o que vai acontecer. E aí tem um problema agora, né? Porque quando tu efetua a prisão, o policial faz o quê? Leva lá no presídio, né? Não é isso? Efetuar a prisão numa pessoa, o policial não leva no presídio para entregar lá pro diretor? Leva. E se, sei lá, no futuro o juiz disser que agora não, agora quem vai buscar é o agente? Pois é. Hã? Pois é. É uma coisa muito nova. E realidade local, tá? Isso vai ter uma realidade local que nem a polícia. Que a polícia, cada realidade é de um jeito. Tá? A polícia militar é diferente daqui, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Tá? No futuro. O futuro é incerto e não sabido. Tá? Beleza. Comunique imediatamente o juiz da prisão. Já sei que tem que avisar o juiz em 24 horas da prisão. Tá? Quando tem mandato, tem que avisar se cumpriu ou não o mandato. Tipo, o delegado pegou 10 mandados de prisão, ele tem que falar pro juiz se ele cumpriu ou não os mandados de prisão. Tá? Informa o preso dos seus direitos. Dúvida sobre a legitimidade do preso, se ele é ele, mantém sob a custódia do poder público. O Conselho Nacional de Justiça vai regulamentar a estrutura do mandado de prisão. Perseguido para outra comarca. Tipo assim, a polícia foi efetuar a prisão, perseguiu ele, prendeu outra comarca. Faz a remoção dele para a localidade onde deu origem à prisão. O registro do mandato, o juiz vai informar o Conselho Nacional quantos mandados de prisão foram cumpridos na comarca dele. O réu se encontra. O réu está numa residência. Eu já sei que a casa é um asilo inviolável, nele não poderia adentrar senão para prestar socorro, tá? Em flagrante delito, ou com ordem judicial durante o dia. Se o proprietário deixar à noite, pode? Pode. Se o proprietário deixar à noite, tu pode. Tá, como é que tu vai efetuar a prisão numa residência que não é o proprietário que tu vai prender? Tu vai bater. Querer intimar o proprietário para entregar a pessoa que eu vou cumprir o mandato de prisão. O proprietário vai dizer assim, tudo bem, aí chama o rapaz a gente prende. Não, ele não quer entregar a pessoa. Então a gente chama duas testemunhas, dois transeuntes, né, para acompanhar a entrada. Se tiver uma resistência, a gente vai usar a força para adentrar na residência. Efetuada a prisão, a gente leva até a autoridade policial. Até isso aí o cara já fugiu, né? Mas teoricamente seria assim, tá, pessoal? Se tu vai efetuar o mandado de prisão e era a casa de uma outra pessoa, tu deverá bater e pedir pro morador entregar a pessoa. Tá? Sei lá, de 1941, né? Vai ver que naquela época o pessoal era mais educado, né? Não sei. Tá? À noite. A polícia chegou lá para efetuar o mandado de prisão. Ainda tá à noite, ela vai ficar em guarda, vai ficar só olhando. Só durante o dia que ela pode cumprir o mandado de prisão. Só lembrando, se o morador deixar, pode ser à noite. Tá? Na prática, subtende-se 6 às 6, tá? Geralmente a gente faz 6 às 6 e pronto. Prisão especial. Eu tenho direito de ficar preso em local especial. Quem tem curso superior tem direito à prisão especial? Tem. Até quando? Até a condenação, tá? Durante o prazo de prisão provisória, tu vai ficar separado dos demais. Negócio de seguro, essas coisas, não tem nada a ver com a gente. Não é botar no seguro. Aqui é prisão especial. Quem tem curso superior tem prisão especial. Tá? Até o trânsito e julgado da sentença condenatória. Oi? Se um advogado for preso, ele fica preso aonde?
Sala de Estado Maior ou prisão domiciliar. Lembra do... Só o advogado. Lembra do Misael? Que ele não poderia ser preso por causa daquele que matou a advogada? É sala de Estado Maior. Quem que vai determinar? O juiz da execução criminal. Tá? Na prática, a minha garantia de ter curso superior é que eu não vou ficar preso com os demais. Tá? O máximo que eu vou ficar preso é lá no seguro. Tipo, lá com o pessoal que tá com perigo de matar, eu vou ficar lá separado. Eu não vou ter aquele contato com a galera faccionada, eu não vou ter naquele pavilhão. Vou ficar pelo menos... Se tiver o pessoal da prisão civil, vou me meter lá na prisão civil. Entendeu? Não vou ficar com os demais. Isso aí... Aquele negócio, né, cara? O direito tu tem. Com certeza, uma pessoa com superior, em regra, eu vejo pelo bom senso do gestor, não colocar junto com os demais. Eu, como gestor, colocaria junto com o pessoal do seguro. Tá? Pra evitar algum problema pra mim. Vai que mata uma porra dessa. Tá? Não tinha vaga, mas o gestor até... É se incomodar. É se incomodar. Que nem uma vez foi presa a ex-prefeita de Camboriú, lá em Itajaí. Aí queriam saber se podia algemar ela ou não. Tu, como agente, tu algemava ou não? Tu sabendo que ela é ex-prefeita, ela é advogada, dizendo que tu não pode me algemar. Pois é. Tu vai te incomodar? Poderia, sim. Mas tu vai te incomodar? Perguntaram pro gestor, ele disse, oi, quem viu? Não sei. Entendeu? Ele tirou o cu da reta. Entendeu? Mas poderia. Ela disse, eu sou advogada, não pode nem estar aqui. Aí eu falei, realmente ela não pode estar aí, porque é sala de Estado Maior. Tá? Era temporária de 5 dias dela. Tá? Ela tem que ser um local adequado. E conseguiram botar ela lá separada dos demais. Tá? Pra evitar, entendeu? Eu falei, ó, se tiver um local, bota ela separada. Porque daqui a pouco vai chegar alguém da OAB aí e vai dar cagada. Tá. Oi? O cara... Vai prender um cara que faz, tem curso superior, mas fez o quê? Fez economia. Economia ainda tem mais, mas fez teatro, alguma coisa. O cara não sabe, né? Porque ele não sabe. Tá, ele não sabe. Na verdade, todo mundo que é semiaberto no presídio, ninguém era pra estar lá, né? Vocês sabem, né? Onde é que fica o semiaberto? Na colônia agrícola. Não era pra ter ninguém do semiaberto, que chamam lá o regalia no presídio. Nenhum era pra estar ali. Era pra tudo na colônia agrícola. Gestante, não era pra ter nenhuma no presídio. Porque tudo tem direito à prisão domiciliar. E agora vamos aloprar. Toda mulher que tem filho até 12 anos não devia estar presa. 12? Sim, prisão domiciliar, cabe prisão domiciliar. Exemplo, a mulher do governador do Rio. Não, já existia, pessoal. Isso é normal. É que assim, ó, pessoal. A lei, a lei é feita por rico, pobre que se foda. Pobre que se foda. Pobre só se fode da vida, essa é a verdade. Tá, é verdade. Pobre se fode. Pode ver que o rico é tão cagado que ele fica cada vez mais rico. Tá, o rico era da sorte, o desgraçado. Tá, eu tinha um amigo meu que era rico, comprou aquele bolão do Faustão, lembra da Copa? Ganhou um carro. Filha da puta, ganhou um carro em Itajaí. Eu tenho um cara que tinha uma construtora, dava pro funcionário um Uno. Tá, pra andar tudo. Bateu o Uno, deu PT. Tá, ele ia vender, ele tava pra vender, bateu agora, 15 dias. Bateram o Uno, deu PT. Pegou o dinheiro, tava achando graça. E aí, porra, tô feliz pra caramba. Funcionário bateu o carro, velho. Ganhei o seguro total, né? Vai te ver. Mas o que tem a ver com a aula? Nada, né? Mas vamos voltar ao que importa, né? Quartel, prisão especial. Quem tem direito? Ministro de Estado, governadores, membros do parlamento, magistrado, diplomatas, ministros de tribunal, cidadão do exercício efetivo da função de jurado e delegado de polícia. Ele tem direito à prisão especial. Como é que funciona a prisão? A prisão especial é alojamento coletivo, salubre de ambiente, isolado, condicionamento e térmico. Não pode transportar quem tem direito à prisão especial com demais presos. Direitos e deveres são iguais de todos os presos. O militar vai ficar preso no estabelecimento militar. Tá? Lá na lei de vocês, do militar lá, vai falar sobre o quartel. Existe o xadrez, tá? O Oi? É o xadrez, tá? O aquarelamento, né? Como é? Aquartelamento. Não, tem 3. E o prisco. Tem professor que fala que prisco foi erro de digitação, mas tá lá. Aquarelamento, prisco e xadrez. É a mesma bosta, né? Fica preso. Como é que funciona a prisão pra gente fechar? Crime eleitoral. Aqui. Quem é preso em crime eleitoral, se tiver alguém preso, é aqui.
cara é preso provisório. Vai ser aqui. Temporário, preventivo, flagrante. O cara que é condenado vai ficar aqui. O cara que é prisão civil vai ficar aqui. E o cara que é militar vai ficar aqui. Em regra, o militar é tranquilo. Estabelecimento prisional separado. Civil só com preso civil. Não pode misturar com os outros. Tá? O cara que é de alimentos aqui separadinho. Condenado penitenciária, sozinho. Lá dentro eu vou ter a divisão lá. Né? Posso fazer divisão por facção, posso fazer divisão por crime, não tem problema. Tá? Provisório não pode ter contato com o condenado. Tá? Esse é o preso sem condenação. Esse condenado aqui é só regime fechado, tá? É só fechado. O semiaberto tá plantando cenoura, beterraba, tá lá na colônia agrícola. O provisório é o que tá esperando o quê? Julgamento. Não pode ter contato com condenado. Até o banho de sol tem que ser separado. Esse aqui tá no presídio. Esse aqui tá na penitenciária. Bonitinho, separado. O eleitoral tá num local adequado. É assim que funciona. Tá um local adequado para crimes eleitorais. Na prática, é um puteiro. Mistura tudo, né? Tudo misturado. Só o militar, tá? O militar eles separam mesmo, né? Porque não dá pra prender militar com os demais. Prisão civil, tinha presídio que ele botava o uniforme rosa dos caras. Porra, é sacanagem. Mas assim, ó, preso civil, pessoal, é um outro preço, né? Pelo amor de Deus, tem que ter um tratamento diferenciado. Tá? Eu acho assim, ó, o civil de todos os presos, ele não é um cara que cometeu crime. Eu não tô perguntando se tu acha melhor ou pior, se tu acha legal ou ilegal pagar pensão. Quer dizer, é ilegal. Mas não é um crime não pagar pensão. Tu não pagou, mas tu não é crime. Não paguei porque eu não quis. Foda-se. É crime? É crime não pagar pensão? Não leva pelo pessoal. É crime não pagar pensão? Não, não é crime. Então eu não sou preso criminoso. Não, perguntei outra coisa. Não pagar pensão é crime? Pode ser, talvez, não pagar pensão pior do que tu furtar. Mas é na tua concepção. No crime, não é crime. Então ele não pode ter o contato com os demais presos. Ah? Não, eu tive um conhecido que ele não pagava pensão. Ele dizia assim, eu não vou pagar porque a minha ex tá namorando e o cara não trabalha, eu não vou pagar. O cara era ruim, mas é um cara que tu tem que tirar o chapéu. Porque ele falou, eu fosse preso, mas esse filho da puta não vai gastar meu dinheiro. E ele foi, tá? Então, beleza, pessoal. Desejo a todo mundo uma boa noite, um abraço, tchau. Fogo.